Não importa se você chegar a uma conclusão diferente da minha. Todos nós temos respostas diferentes para todos os problemas da vida, situações da vida, a realidade. Mas somos todos iguais na medida em que todos estamos tentando responder a pergunta por quê. The School of Greatness. Please welcome Lewis Howes. E já conhecia sua reputação, comecei a pesquisar de ti e pensei, cara, eu preciso entrevistar ele, mas eu nunca tinha ouvido falar de você pessoalmente, né? Me deixa feliz o fato de você conhecer a igreja, mas não a mim, porque a igreja não deve se tratar de uma pessoa só. Verdade, verdade. Você cresceu em El Salvador, né? Eu nasci lá e fiquei indo e vindo até os 10 anos. Legal, até os 10 anos. Você também era cineasta, entrou no cinema, em muitas coisas de Você moda. vê, né? Eu não conseguia ficar no emprego. Mas eu adoro o estilo, né? Você entrou aqui, eu pensei, cara, eu preciso me estilizar, né? Eu uso a mesma camisa todo dia, a mesma camisa preta. Mas eu pensei, cara, ele tem muito estilo. E parece interessante, né? Todos eles, acho que pastores de igreja têm esse estilo, né? Parece que tem uma tendência de muitos caras e moças que estão transmitindo uma mensagem, ou sendo verdadeiros, mas estão liderando com uma abordagem inovadora, voltada para moda, né? Você fez isso na sua igreja com a estética, o design. Não é como aquelas igrejas do passado, né? Ela é diferente. Sim, eu diria que uma das diferenças é que tenho 60 anos e estou fazendo isso há 40 anos. Acho que parte disso é que muitos pastores cresceram na igreja e cresceram em ambientes muito conservadores e cresceram com quase uma narrativa de que você deveria ser contra a cultura. E assim, eles realmente não tinham conexão com o mundo ao redor deles. Eu cresci sem religião. Nunca tinha entrado em uma igreja na minha vida. Então, quando as pessoas perguntavam, bem, como você se tornou mais, sei lá, voltado para moda? Como você se tornou mais criativo, mais ousado? Eu estava dizendo, não, você não entende. Eu era normal, na verdade. Isso é o que parece normal se você não for instruído a não se expressar e não ser criativo e imaginativo. Porque a maioria das igrejas tradicionais, eu acho, diz para as pessoas se segurarem ao se expressar, ou talvez não digam, mas parece ser assim. Você meio que sente esse julgamento se estiver vestindo algo bonito, é meio que reprovado. Sim, acho que se olharmos objetivamente para a história, as religiões tendem a atrair pessoas que são adotadoras tarde, pessoas que têm medo da mudança, pessoas que realmente se agarram ao passado. E, portanto, seja uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja, um templo, tendem a refletir o passado, sabe? Em vez de criar o futuro. Sério? Por quê? Eu acredito que as pessoas frequentemente são impulsionadas pelo medo, e para mim foi o oposto. Veja, eu cresci sem religião. Eu não tinha essa estrutura. Então, quando me tornei uma pessoa de fé, senti que estava liberado para criar um futuro, imaginar, sonhar, correr riscos. E que se houvesse um Deus, ele é o ser mais criativo do universo, já que ele criou o próprio universo. Então, como diabos eu me agarraria ao passado quando é aquele que deveria estar criando o futuro? E assim, é apenas uma visão muito diferente da realidade para mim. Eu sempre digo às pessoas da Mosaic que a igreja deveria ser o epicentro da criatividade humana. Deveria ser o epicentro da imaginação, beleza, maravilha. E sim, eu amo cinema, arte, moda. Eu me sinto tão vivo dirigindo um filme quanto me sinto quando estou pregando no domingo. E acho que criamos essa divisão desnecessária entre o que acontece no domingo, no sábado ou na sexta, dependendo da fé da pessoa, e o que acontece todos os dias na vida, sabe? Para mim, tudo é sagrado, tudo é belo e tudo é uma expressão daquilo que seria divino. Uau! Você cresceu acreditando em Deus? Eu era meio que uma pessoa oscilante, Claro, sabe? alguns dias você tava tipo, ok, tudo bem, e outros... Olha, pra você ter uma ideia, meu avô, ele era um ateu que acreditava na reencarnação. Interessante. Eu lembro dele levando a gente para uma casa, dizendo que um menino tinha morrido e que esse menino era ele, sabe? Ele acreditava que havia reencarnado daquele menino jovem que morreu. Mas muitas vezes as pessoas não percebiam que o budismo é na verdade uma forma de ateísmo. É espiritual, mas é ateísta. A minha avó era católica romana, mas nunca foi à missa, como muitas pessoas. Talvez no Natal, É algo verdade. assim, né? Então, a minha mãe, ela sempre estava em uma jornada espiritual. Eu me lembro de uma vez ela trazer para casa uma estátua do Buda. Então, em minha mente, nos tornamos budistas. Depois, ela estava lendo os escritos do Rabino Kirchner sobre o porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas. E eu pensei, bom, agora somos judeus. E eu conseguia perceber que ela sempre estava processando e tentando entender as coisas.
E o meu padrasto, ele era basicamente um bom pagão sólido. Acho que ele nunca teve um sistema de crenças na sua vida. Ele trabalhava no que poderíamos chamar de economias criativas subterrâneas. Assim, ele tinha um nome falso e tinha muitos nomes diferentes em muitas famílias diferentes. Economias criativas underground, né? Estamos falando de drogas, de armas. Muitas formas não tradicionais de desenvolvimento econômico. É, claro. Sabe, foi o mundo em que eu cresci. E assim, comecei a ler duas coisas que realmente me afetaram. Li todos os livros de mitologia da biblioteca antes de entrar na sexta série. E não tenho certeza do motivo. Mas pensei que talvez, na mitologia, eu pudesse descobrir quem eu era e por que estávamos aqui. Porque eu era muito jovem quando comecei a sentir um senso de desconexão e angústia. Provavelmente a partir dos 9 ou 10 anos de idade, eu acabei em uma cadeira psiquiátrica quando eu era criança. Eu estava entrando e saindo de hospitais. Eu me lembro de ouvir a minha mãe e meu padrasto dizendo: precisamos de um psiquiatra. Não sabemos o que há de errado com ele. Tive pesadelos por anos e anos. Coisas que todo mundo passa e que deixam você quebrado, sabe? E desconectado do mundo. E encontrei nesses escritores Robert Heinlein, Isaac Asimov, Edward Norton, e todos eram escritores de ficção científica que eram físicos. E encontrei esses mundos imaginários e dimensões para viajar, espécies para encontrar. E em meu próprio coração comecei a esperar que eu fosse de outro mundo e que isso fosse um acidente. Eu sei que isso parece muito bizarro, mas provavelmente quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu já tinha me convencido de que eu deveria ser um experimento social de outra espécie. Meu Deus. E assim, eu era uma criança realmente problemática, mas o que descobri é que, não sei quem disse isso, mas é quase como se cada história fosse verdadeira, mas nem todas são reais. E eu tive que criar uma história dentro de mim mesmo apenas para tentar sobreviver. E uma parte enorme disso foi para mim a realização de que, mesmo quando as pessoas procuram por Deus, elas estão realmente apenas tentando procurar por si mesmas, tentando descobrir quem são, se suas vidas importam, se tem significado, se sua existência tem sentido. E assim eu nunca me iludi. O que eu estava tentando era dar sentido a mim mesmo. Eu acho que muitos de nós tentam fazer isso, né? Acho que essa é a busca em que todos estamos. E isso se tornou parte da mistura de tudo. Então, quando me tornei uma pessoa de fé, todo mundo fala sobre coisas como o paraíso e como isso era tão irrelevante para mim. Quer dizer, porque pensar em qualquer coisa depois dessa vida, quando nem sequer conseguimos sobreviver a esta vida? E eu não estava procurando algo para me ajudar depois que eu desse meu último suspiro. Eu estava tentando descobrir como viver uma vida assim... Uma vida que me deixasse sem fôlego. Uau. Então, qual você acha que é a razão de estarmos aqui? Bem, eu sei que essa é a escola da grandeza. Eu realmente acredito que a grandeza está dentro de cada pessoa. Acho que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. E porque todos os seres humanos têm um valor intrínseco e foram criados para criar. Eu escrevi um livro anos atrás chamado Alma Artesã, e é uma antropologia. E o que eu expresso nesse livro é que o que diferencia os humanos de todas as outras espécies é que podemos realmente materializar o invisível. Não há nenhuma outra espécie que possa imaginar uma realidade, projetá-la e criá-la. E nem percebemos que é o que os humanos fazem, porque as lagartas de seda simplesmente criam seda. Elas não acordam de manhã e decidem o que vão fazer. As abelhas simplesmente criam mel. Isso é intrínseco a elas. Agora a gente pode criar aquilo que decidir, sabe? E eu olho para isso, eu acho que os ideais humanos são a melhor evidência. Para mim, uma das melhores evidências de Deus são os ideais humanos. Porque há esse fenômeno chamado da dor fantasma, onde se você perde um braço, sente a dor do braço por anos e anos. E você tem a memória psicológica da perda do braço, mas o braço ainda está lá. Você não pode ter a dor fantasma se não perde algo que já esteve lá. Se não estava lá, você não pode ter dor fantasma. E eu olho para o mundo e penso que lutamos por ideais humanos como a paz. Nunca conhecemos a paz. A história humana nunca conheceu a paz, mas temos o ideal de paz.
Temos o ideal humano de um mundo sem pobreza, um mundo onde ninguém passa fome, um mundo onde toda criança é amada, um mundo sem violência, sabe? Um mundo sem abuso. Temos esses ideais, mas nunca conhecemos essa realidade. Muitas pessoas dizem, não consigo acreditar em Deus. E é como esse ideal. E eu penso, você acredita em ideais a cada segundo da sua vida? E assim, toda vez que você faz uma escola da grandeza, você está, na verdade, experimentando uma dor fantasma. Você está dizendo que há algo dentro de você, para o qual não há evidência física, mas eu acredito que está lá. Precisamos tirar isso, precisamos despertá-lo. E eu estou convencido de que os ideais humanos são a dor fantasma da alma, de que, de alguma forma, nos lembramos de como deveria se sentir sendo humano. E acredito que os humanos foram criados para o amor, criados para a beleza, para a bondade, para a comunidade, para a intimidade. Caso contrário, por que ansiaríamos por essas coisas que são tão difíceis de alcançar e às vezes parecem intangíveis? Mas por que sofremos tanto se o amor é o que a gente quer? Intimidade, conexão, porque parece que muitas pessoas estão passando por tanta ansiedade, depressão, desconexão, incerteza, falta de foco, de propósito, e não experimentam o amor nos níveis mais profundos. Sim, acho que essa é provavelmente a pergunta humana mais fundamental. Como é possível? A coisa que mais precisamos é a coisa mais elusiva. Ansiamos por intimidade, mas tememos isso. Sabotamos, estragamos. Acho que o amor é uma das razões pelas quais tenho dificuldade em acreditar em uma teoria evolutiva pura. Porque se fôssemos apenas o resultado da evolução, teríamos eliminado o amor há muito tempo. Porque, olha, o amor te torna vulnerável. O amor é o que te mata. Porque um tigre dente de sabre vai comer essa mulher por quem você se importa mais do que você mesmo. Se você estivesse apenas interessado nela... Não estaria interessado em Sabe, quem protegê-la, fica né? com a garota que não se ama, o Isso é cara que ainda verdade, tá é vivo. verdade. Tô pensando, quantas vezes você falhou no amor, foi prejudicado pelo amor, foi traído pelo amor. Então você acorda na manhã seguinte e pensa, preciso encontrar o amor, preciso ser amado. E para mim, isso é provavelmente a prova intrínseca mais poderosa de que há algo mais acontecendo do que os olhos podem ver, porque não conseguimos parecer extrair o amor de nós. Lembra de Jornada nas Estrelas? Os Vulcans deveriam ser a evolução do desenvolvimento humano, onde finalmente estaríamos sem emoção. E ainda assim, de alguma forma, sabemos que isso não é vida. Isso é apenas existência. Se os humanos, no cerne deles, anseiam por estar plenamente vivos, e quando você se sente plenamente vivo? Quando você é plenamente amado. Verdade. E se você tiver todo o sucesso que o mundo mede e sentir que não encontrou alguém para amar e alguém para amar você, você sentirá que a sua vida é um fracasso. Agora, você lembra daquela afirmação de Jesus dizendo que Deus é amor? Eu acho que muitos de nós não estão procurando por Deus. Estamos procurando por amor e acabamos esbarrando em Deus. Pode repetir? Eu acho que quando estamos procurando por amor, nós acabamos esbarrando em Deus. Uau. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava procurando por Jesus. Eu não estava procurando por um relacionamento com um cara que viveu há 2000 anos e morreu em uma cruz. Não estava no meu radar de forma alguma. Eu estava procurando por amor, estava procurando por sentido, estava procurando por intenção. E nessa jornada, sinto que encontrei a mim mesmo em um encontro que nunca teria imaginado. Ainda subo no palco do Mosaic muitas vezes, e às vezes subo e penso, ainda não posso acreditar que estou aqui em cima, sabe? Ainda não caiu a ficha. Sério? Sim, eu tenho esses momentos em que penso, vocês sabem o quanto é inesperado para mim acreditar? Porque você não acreditava. Não, eu sou como aquela pessoa que tem... Você tem muitas vozes em sua cabeça. Eu sei que você tem. Eu tenho tantas vozes na minha cabeça e você precisa descobrir qual é a sua voz. E acho que quando estamos no nosso pior, todas as vozes negativas se tornam a nossa identidade, sabe? Altas. Sim, mas uma parte enorme pra mim era... Tenho essas vozes na minha cabeça. Elas estão sempre questionando. Eu nunca fui assim... Uma pessoa... Mesmo hoje. É por isso que eu acho que a minha mensagem funciona no cruzamento da Hollywood Boulevard com La Brea.
É porque essa não é uma conversa de alguém que não acorda de manhã cedo fazendo perguntas sobre tudo. Eu acordo todos os dias e sou assombrado por um número interminável de perguntas. E nunca estou iludido de que encontrei todas as respostas. Mas o que sei é que de alguma forma estranha, sem todas as respostas certas ou sem todas as respostas completas, eu experimento o que significa estar vivo, e isso importa mais do que estar certo. Uau. E o que significa estar vivo? Ok. Quando você está apaixonado. Desculpa, é que isso me anima. Quando você está apaixonado, tudo fica intensificado. E acho que isso é o que significa estar vivo. Porque uma vez um jornalista secular me perguntou: como é acreditar em Deus? Eu disse: você já teve aquele momento na sua vida em que comia, e a comida tem um gosto melhor, e os aromas são mais claros e distintos, e as cores são apenas mais brilhantes? E eu me lembro de quando eu estava dirigindo, quando era mais jovem, e não sabia que precisava de óculos, mas meu amigo e eu estávamos brincando com um jogo em que você faz o alfabeto. Você precisa encontrar a letra do ABC nas palavras. Ele continuava vencendo e eu achava que ele estava trapaceando. Então, enquanto estávamos dirigindo, ele disse: espera, olha, me diga assim que você conseguir ler naquela placa. E aí, a primeira vez que eu coloquei os óculos, eu percebi que as folhas eram peças individuais distintas em uma árvore. Não só borrões e sombras. Sim, eu sempre achei que fossem bonitas. Não sabia que eram surpreendentes. Essa é a diferença entre sobreviver e estar vivo. Quando você está vivo, você vê os detalhes, a beleza e o espanto. Uma pessoa que está apenas existindo todos os dias luta com depressão, medo e ansiedade. Eles veem tudo o que está faltando, são assombrados por todas as decepções e não tem uma decepção a mais do que a pessoa que está completamente viva. E nenhum desafio, luta ou dificuldade a mais. Mas a pessoa que está viva, de alguma forma, vê beleza em tudo, vê espanto. E é isso que eu sei. Estou vivo quando penso: caramba, eu respiro. Uau. E quando alguém está passando por esse sentimento de não se sentir vivo, só sobrevivendo à depressão, à ansiedade, parecer que todo mundo está contra ele, qual é a primeira pergunta que devem fazer para ajudar a sair dessa posição em que eles estão? Sim, acho que quando você está nesse espaço, uma das coisas mais difíceis de fazer é realmente obter perspectiva. Porque quando você está se sentindo deprimido, quando está sentindo ansiedade, quando está sobrecarregado pelo medo, isso significa que você esteve lá por tanto tempo que seu mundo agora está sendo consumido por cada fator negativo ao seu redor. Então eu diria, escolha uma coisa pela qual você possa se identificar e vale a pena viver. Apenas escolha uma coisa pela qual você possa ser grato. Provavelmente foi há mais de 20 anos. Eu realmente escrevi sobre gratidão, o que parecia ser quase como, não sei, filosofia ou antropologia descontraída, mas agora a neurociência e eu realmente tive essa fase de uma clínica de neuro, que a gratidão é o óleo para o cérebro. É um lubrificante para o cérebro que agora a neurociência está descobrindo que a gratidão tem essa capacidade incrível de manter nosso cérebro flexível, adaptável. E somos capazes de imaginar e criar quando somos gratos. Quando somos ingratos, na verdade, perdemos nossa capacidade de pensar de forma criativa. E perdemos nosso gênio, perdemos nosso brilho, perdemos nossa grandeza. Geralmente, não conectamos gratidão com grandeza. Então, quando uma pessoa está lutando contra o medo, ansiedade ou ataques de pânico, o que for, eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar algo pelo qual ser grato e então entrar nessa gratidão. E se for uma pessoa, você agradece a ela. Seja o que for, encontre alguém para expressar essa gratidão. Eu lembro de uma vez, anos atrás, com meu filho Aaron, que agora tem 30 anos, e minha esposa e eu. Ela era órfã, eu nunca conheci meu pai e cresci nesse tipo de sistema familiar explosivo. E então, sabíamos que nosso primeiro filho seria assim, tipo um experimento. Vamos ver. Pensamos, ele é um experimento social. Vamos ver se podemos criar um ser humano totalmente funcional. E uma vez estávamos em Nova York, anos e anos atrás, e fomos para Eastchester. Estávamos voltando para Manhattan. E quando entramos no táxi, eu não tinha muito dinheiro ou algo assim, e percebi que tinha esquecido minha carteira, e meu filho disse: pai, deixa comigo.
Ele estava agindo como um homem, tipo, eu cubro você, você não precisa pegar sua carteira. Minha esposa iria trazer depois, então pegamos esse táxi para Manhattan, ele pagou pelo táxi e depois deixou a carteira no táxi. Oh, cara. Então, estávamos em Manhattan, 1h da manhã, sem dinheiro, sem identidade, sem cartões de crédito, sem telefones, não tínhamos nada. Eu acho que ele podia ter tido o celular dele, e ele começou a entrar em pânico porque estávamos a uns 45 minutos a pé do nosso hotel. Talvez 1 hora. E enquanto estávamos andando, ele estava ficando um pouco apavorado, um pouco nervoso, e ele disse, sinto muito. Ele estava tão chateado por ter cometido esse erro, e eu disse, tudo bem, não se preocupe. Eu disse, ok, você está com medo agora. Ele parecia intenso, sabe? Ali onde estávamos era intenso. Eu disse, tudo bem, amigo. Você tem essa parte do seu cérebro, é meio como a parte reptiliana dele. E agora, está ligada. Você está com medo, está com raiva, está protetor. Você tem quase como um agudo senso de perigo. Você está hipervigilante. E eu disse, você não pode resolver os problemas agora, porque essa parte do seu cérebro está assumindo o controle. E se você não puder se livrar do medo, da ansiedade, do estresse, você não pode acessar a parte do seu cérebro que libera a imaginação e a criatividade. Enquanto caminhamos por essa hora, passamos o tempo conversando sobre como resolver problemas. Quem você conhece em qualquer lugar do país que poderia nos ajudar? Quem você conhece? Quais são os materiais não previstos que temos de relacionamentos humanos, recursos que temos? O que você não pode ver? O que você não está conseguindo ver? E é engraçado, enquanto estávamos conversando, ele disse, existe realmente uma coisa chamada cérebro reptiliano? Eu disse, claro, vou usar isso. Quero ter certeza de que você não está inventando. Mas acho que há essa espécie de dinâmica quando uma pessoa está sob pressão. A parte de eu nem quero usar o cérebro, a parte de sua essência que você ativa é a parte que deixa você paralisado. E se você pode realmente se afastar desse medo e dessa ansiedade e começar a ver que há maravilha e beleza e oportunidade por toda parte, começa a ativar a parte do seu cérebro cheia de imaginação e criatividade. Olha, quando eu tinha uns 12 anos, eu podia sentir que estava desaparecendo para o meu mundo interno, porque eu criei um mundo imaginário dentro de mim que sentia ser mais seguro do que o mundo fora, e criei um mundo dentro de mim que era muito mais interessante e que eu me encaixava melhor. Eu sentia que estava tendo dificuldade em sair. Daquele mundo. Isso, daquele mundo, sair de lá. Então eu ia para a escola, eu desaparecia da sala de aula, sumia. O professor simplesmente desistia, sabe? De chamar a minha atenção. Porque você estava em outro mundo, Eu literalmente né? estava em outro mundo. E todo ano eu ia para a escola e pensava, este é o ano em que eu vou tirar notas A. Este é o ano em que eu vou me sair bem. E até o 3º ou 4º dia, eu não conseguia me lembrar das minhas aulas. Eu simplesmente não conseguia me conectar com o mundo exterior. Então, eu fui o aluno de notas baixas do 1º ao 12º ano e vivi nesse mundo interno e não conseguia explicar isso. E até hoje, eu digo para minha esposa, eu estava tão confortável nesse mundo que os personagens desse mundo são tão reais para mim quanto os personagens com os quais você interage todos os dias. Mas tomei a decisão de que ou eu me perderia nesse mundo interno ou usaria a minha imaginação para criar um mundo melhor. E isso é parte do que mudou na minha vida, porque tudo o que você tem é realmente um recurso para tentar se proteger ou criar algo mais bonito para as outras pessoas. Uau. Poderoso. E eu acho que muita gente pode se relacionar com isso, talvez não tão profundamente imersos no mundo como você, né? Mas eu me lembro de que as pessoas têm amigos imaginários, brincam com bonecos o tempo inteiro porque se sentem muito inseguros. Eu brincava o tempo todo porque eu me sentia muito inseguro e sozinho quando criança. E eu tinha dificuldades na escola, não conseguia nem ler nem escrever direito, era uma luta constante. A ponto de eu sempre brincar sozinho para tentar ficar feliz, né? Tentar encontrar algum sentido de significado e propósito. Eu lembro de me meter em muitos problemas na escola, ia para a sala do diretor e ficava repetindo que queria estar morto. Só ficava repetindo isso para o diretor várias vezes, né? Porque eu nunca senti que eu tinha um propósito. Eu acho que muitas pessoas lutam com essa sensação de falta de sentido, né? E eu tô curioso. Você passou por tanta coisa na vida e disse que ainda hoje essas perguntas te assombram, né? Quais são essas 3 coisas que te assombram todos os dias ou de forma consistente? Aquelas perguntas que você está constantemente buscando essas respostas?
Sim, quer dizer, eu acho que, como seres humanos, nós fazemos um número infinito de perguntas que estão enraizadas em questões fundamentais muito profundas. Anos atrás, eu escrevi um livro chamado Soul Cravings, que todo ser humano tem 3 desejos intrínsecos que nos unem a todos. E muito disso vem de estudar Freud e toda a terapia e análise transacional, observando Jung, Adler, todos esses caras e pensando, espera um minuto, todo mundo está tentando entender o que motiva a ação humana. E todos tinham respostas diferentes, mas pensei, a pergunta é realmente importante. Então, quando me tornei uma pessoa de fé, eu realmente não era como a maioria das pessoas que estudava a Bíblia para teologia. Eu estudava a Bíblia para antropologia e sociologia. As pessoas querem entender tudo isso sobre Deus. E eu estava pensando, eu realmente quero entender tudo isso sobre nós. E acho que o que concluí é que existem 3 impulsos intrínsecos. Todo ser humano tem uma necessidade intrínseca de amor. E existem inúmeras palavras em torno disso, sabe? Intimidade... Conexão, pertencimento. Todo ser humano tem uma necessidade intrínseca, não apenas de ser amado, mas de esperança. E todo ser humano precisa acreditar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. No momento em que você para de acreditar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje, você entra na desesperança. Cada um de nós tem essa necessidade de intimidade, de conexão, de contato humano, de ser conhecido e conhecer. E por que isso? Veja, eu acho que essas são provas de Deus. Acho que isso acontece porque você foi projetado de certa maneira. Projetado para beber água, comer comida, respirar ar. Nós só estamos aqui devido à probabilidade de que precisamos exatamente deste ar que existe aqui para respirarmos. O ar perfeito, Não é? Pois é. Acontece que nós realmente precisamos do líquido que está nessa terra, que vem do céu. Quer dizer, soa como mágica. O arqueduto se enche porque os céus se abrem e deixam cair água. Não é de admirar que as pessoas dancem para os deuses da chuva e acontece que podemos comer a comida que está nesse planeta. E acho que é da mesma maneira com o amor. Que todo ser humano é movido pelo amor. E acho que quase toda a história humana pode ser entendida através do amor e do ódio e da maneira como interagimos uns com os outros. E assim, as grandes guerras na história não são entre pessoas que são diferentes umas das outras, mas entre pessoas que são quase exatamente iguais. Quer dizer, você tem o norte e o sul na guerra civil. Você pensaria que seríamos fundamentalmente diferentes? Por isso não poderíamos nos entender, mas é porque éramos fundamentalmente iguais. Então, se somos iguais, por que não podemos se dar bem? Então, se somos iguais, por que não podemos nos entender? Veja, essas são as perguntas com as quais precisamos lidar. Essa é a pergunta com a qual eu acordo todos os dias. E então, temos também esse impulso intrínseco pelo progresso. Todo ser humano precisa acreditar que pode se tornar mais. Eu penso sobre isso. A sua escola da grandeza é uma declaração de uma característica intrínseca humana, porque você não pode extrair das pessoas algo que não está nelas. E isso, para mim, foi um problema fundamental com a fé. Muita fé estava tentando empurrar algo a goela abaixo das pessoas, enfiar algo nelas. E eu basicamente acredito que se eu não posso extrair isso de uma pessoa, então eu não deveria estar tentando colocar isto nela. Porque para mim, isso é coerção, manipulação. Muitas religiões parecem afogamento simulado em vez de dar algo fresco para a pessoa beber. Esse é um dos motivos que muita gente se afasta da religião, né? E pense nisso por um momento quando se fala de fé. Olha, a esperança. Ela só existe no futuro porque uma pessoa... Algo que é melhor, um potencial melhor, né, do que eu tenho agora. E porque se a esperança está no passado, isso se chama arrependimento, porque você não pode mudar o passado. E curiosamente, esse cara chamado Paulo na Bíblia realmente diz que quando algo lhe dá esperança, uma vez que você alcança, não é mais uma fonte de esperança. O que é um insight antropológico realmente profundo. E assim, a esperança, na verdade, faz com que os seres humanos estejam conectados ao futuro. E uma das coisas que foi tão estranha para mim quando me tornei uma pessoa de fé, a maneira como os cristãos especialmente pensavam sobre o futuro era tão fatalista, tão determinista. Eles poderiam muito bem ter sido ateus. Porque se você olhar para o ateísmo determinista, ele diz que o futuro já está definido através da probabilidade matemática. E eu penso... Isso é a mesma coisa que muitos cristãos dizem, que o futuro já está definido. Cristãos e ateus têm isso em comum.
Eles sentem que não tem nenhum poder criativo para afetar o futuro. Veja, eu nunca aceitaria esse nível de importância na minha vida. Eu acredito que o futuro é dinâmico e que nós afetamos o futuro. E assim, quando eu olho para a esperança, isso significa que os seres humanos foram projetados para estarem conectados com o futuro. E se você está conectado ao passado e desconectado do futuro, você perde toda a esperança. E uma das razões pelas quais eu sei que essas são características intrínsecas é que os seres humanos funcionam melhor quando são amados. Eles funcionam melhor quando têm esperança. Então, há essa outra dinâmica. Funcionamos melhor quando temos um sentido, um propósito. Isso é intrínseco ao ser humano. Não importa se você chega a uma conclusão diferente da minha. Todos nós temos respostas diferentes para todos os problemas da vida e as situações da vida. E para a realidade, a nossa visão de mundo. Mas todos iguais no sentido de que estamos tentando responder a pergunta, por quê? E eu acho interessante é que as crianças fazem a pergunta, né? Por quê? Quando, na verdade, essa é a pergunta menos relevante para a sobrevivência. Sabe? Como eu construo um fogo quando eu tô congelado até a morte, A pergunta por quê não é uma pergunta evolutiva. Então por que perguntamos tanto? Veja, eu acredito que é porque você foi criado com a eternidade dentro de você. Assim como há um circuito elétrico que está catalisando seu coração a bater. E parece mágico que você é eletricidade sendo formada em carne e sangue. Eu acredito que seu espírito está lhe dizendo que você precisa do seu porquê. Você precisa saber por que existe e por que está aqui. Porque, na verdade, se tudo o que temos são esses 80 anos, por que o porquê importa? Então eu olho para os seres humanos e penso que somos máquinas de significado. Não apenas damos significado a coisas sem sentido, tornamos coisas significativas sem sentido. O bom do seu podcast é tentar alinhar significado para as pessoas. Pare de desperdiçar sua vida em coisas sem sentido e comece a gastar a sua vida em coisas que são significativas. Com certeza. Pense sobre isso. Agora estamos nos comunicando. É assim que chamamos, certo? Estamos transmitindo significado. Mas, na verdade, estamos apenas criando sons. E como espécie, aprendemos a criar sons que conseguem transmitir imagens complexas e detalhadas para o cérebro das outras pessoas. É louco, tem um sentimento de emoção, né? E todo esse significado está penetrando em nós e estamos realmente transmitindo algo real. Quer dizer, o que é mais real? O que estamos transmitindo um para o outro? Ou eu ter te entregado um livro? Ou te passar um garfo? Ou te dando $1.000? Porque se eu te der 10.000... isso sempre fica fora de você, mas quando eu falo na sua vida, isso entra na essência da sua alma. Quando você me afeta, isso me muda e se torna parte de quem sou. Então, algo realmente poderoso está acontecendo aqui. E nós humanos somos máquinas de que significado? Quer dizer, pense nas tribos da África. Eles se comunicam clicando, cara, sabe? Quer dizer, eu espero que eu não tenha dito nada de profano ou algo assim aqui. É porque no momento em que eu mudo a minha língua, ela não transmite mais significado para você. E nós, humanos, temos essa incrível capacidade de criar significado em tudo. Então, aqui está escrito amor, mas não é apenas isso. Está escrito de um jeito bonito, suave, sabe? Arredondado. Imagens, porque né? você não vai escrever amor com ângulos retos, com imagens triangulares. Você vai escrever amor porque ele tem esse tipo de sensação. Porque damos significado a tudo. E eles têm todas essas cores, com significados, sabe? Nós humanos criamos significado a cada segundo de nossas vidas. E isso para mim é a pergunta fundamental. Não sobre o que você está fazendo para tentar obter amor. Não sobre o que você realmente acredita que está trazendo esperança para você. Porque é estranho, uma pessoa que tem esperança falsa está indo melhor do que uma pessoa que não tem esperança. Não é louco isso? Não é doido? Eles têm algo pelo qual procuram. Eu sou muito pragmático. Estou pensando, caramba, é assim que o poder da esperança é. Até mesmo uma esperança falsa funciona. Mais duros, então você mais pode realmente felizes. encontrar algo pelo qual deveria ter esperança. Isso muda tudo. Então todos nós temos essa vontade, sabe? De encontrar algo significativo, ou criar significado, ou tornar nossas vidas significativas. Por que nos preocupamos com o significado?
Veja, de novo, é uma prova intrínseca de que você não é datado pelo tempo, que você tem algo eterno dentro de você. Porque o significado é uma pergunta eterna, não é uma pergunta atemporal. Não é uma pergunta que a sobrevivência exige. E acho que isso é parte do que nos torna fundamentalmente únicos como seres humanos. E acho que também é parte do que nos leva quase à loucura, porque eu pensava que as coisas tinham significado que não tinham quando você é jovem. Quer dizer, eu jogava esportes, eu sou de El Salvador. Eu deveria estar jogando futebol, mas meu padrasto insistiu para que eu jogasse futebol americano. Fisicamente, eu não sou realmente adequado para o futebol americano, mas achei que era a coisa mais significativa na minha vida. E quando parei de jogar futebol americano, a minha mãe realmente ligou para a faculdade para ter certeza de que eu não estava tão deprimido a ponto de fazer algo prejudicial, porque era a coisa mais significativa na minha vida. Quer dizer, eu quebrei vários ossos da minha mão, joguei mais 4 jogos enquanto esses ossos estavam quebrados sem ir ao médico, entendeu? Eu fiz a mesma coisa. Porque era tudo. Era a vida. Era a vida. Em que posição jogava? Era running back. Running back. Onde você estudou? Bem, eu não joguei na faculdade, só joguei no ensino médio. Entendi. Eu achava entendi. que era a coisa mais significativa do mundo. Então, de repente, um dia eu percebi... Por que eu tô dizendo isso? Não há sentido nisso. Na verdade, é quase trágico pensar que achei que fosse tão significativo quanto não era tão importante assim. Eu estava treinando meu filho. Ele estava jogando hóquei quando tinha uns 10 anos. Eu não sabia nada sobre hóquei, mas eu era o técnico dele. Mas ele era o melhor jogador do nosso time. Ele realmente queria ser um bom companheiro de equipe. E os outros garotos começaram a ficar chateados porque ele estava marcando todos os gols. Ele é muito empático nesse sentido. Então, em um jogo, ele disse: "Ei, pai, eu vou passar. Não vou marcar porque eu quero que os outros gostem de mim." Então estamos jogando, ele está passando disco, estamos sendo massacrados porque nossos garotos simplesmente não conseguiam marcar. E eu chamei e disse: "Aaron, eu preciso que você marque." Ele disse: "Não, pai, é jogo de equipe." Era o contrário, eu disse: "Sim, jogo de equipe. Quando eles passarem um disco para você, você marca. Esse é o seu papel." Eu disse: "Aaron, pega o disco e marque." Ficou um pouco tenso e ele olhou, tinha 10 anos. E disse: "Pai, daqui uns 20 anos, esse jogo não vai importar." Uau! É incrível como um garoto de 10 anos tinha essa perspectiva. Ele estava ouvindo a mensagem errada. Ele estava ouvindo o que eu digo para os adultos, não o que eu digo para as crianças. E eu me lembro de olhar para ele e dizer: "Bem, você poderia ir lá e fingir que isso importa." Ele disse: "Ah, eu posso fazer isso." Ele foi lá e fingiu, mas ele sabia intrinsecamente que isso não importaria. Mas foi um presente naquele momento. Algo que a maioria de nós daria a nós mesmos, com riqueza, fama, poder. Quer dizer, quantas vezes as pessoas deram toda a sua vida para serem famosas, em vez de construírem sua vida para não serem conhecidas, mas valerem a pena conhecer? E quantas vezes as pessoas confundiram grandeza com fama e fama com grandeza? Eu acho que nesse livro eu falo sobre como a fama é o que você faz por si mesmo e grandeza é o que você faz pelos outros. Poderoso. E quando você pergunta como às vezes você se dá a coisa errada, pensa nisso. Você já cometeu um erro em sua vida e sentiu que ela tinha acabado? É. Olha, eu lembro até hoje de coisas no ensino médio que eu não queria acordar amanhã. Simplesmente eu queria morrer. É. E eu lembro que eu pensava assim: cara, daqui 20 anos, isso não vai importar. Eu nunca tive essa perspectiva. Eu tava tão mergulhado na dor e sofrimento, eu pensava: o que é que eu vou fazer amanhã para sobreviver? Só foi nos últimos 10 anos da minha vida que eu comecei a aprender a não me importar tanto com isso, né? Tipo, isso vai passar, tudo vai ficar bem, 6 meses, 1 mês, seja lá o que for, né? Mas a maioria das pessoas, eu acho que luta com a perspectiva em encontrar algo pelo qual ser grato, né? Como você mencionou. Para mim, a gratidão é uma das bases da vida. Especialmente quando as coisas estão erradas e parecem estar erradas. Muitas vezes é uma ilusão, né, da história que a gente conta, do significado que a gente dá para a experiência que a gente passou. Então, eu comecei a olhar para mais e mais desafios na vida como experiências bonitas, como lições para me tornar mais forte para o futuro. E elas me dão mais esperança. E eu penso: ok, isso está acontecendo por uma razão, para que eu possa aprender algo quando alguém quiser cometer suicídio daqui a 10 anos, que eu tenha coragem de saber como enfrentar isso com medo, com paz, com graça, amor, e não surtar ou qualquer coisa, né? Provavelmente você já passou por isso, você foi capaz de ficar no palco da sua igreja
em qualquer palco e se conectar com as experiências de dor e luta de todo mundo, desse mundo louco que você vivia, né? Ao invés de ter sido tudo perfeito. É uma dinâmica quase irônica, quase como uma dinâmica psicológica de colocar todos os ovos em uma cesta. E muitas vezes não percebemos que talvez nós sejamos a cesta em que colocamos todos os ovos. Se toda a nossa vida é sobre sermos amados e ter um futuro, uma esperança, e toda a nossa vida é sobre termos significado para nós mesmos, então todos os ovos estão na mesma cesta. Mas quando você diz, não, meu foco será amar as pessoas e o amor de que preciso virá até mim. Mas vou focar na minha vida e amar as pessoas. Vou focar minha vida em dar esperança aos outros. Vou focar minha vida em ajudar outras pessoas a encontrarem significado. Vou encontrar meu significado em servir aos outros, não em ter os outros me servindo. Então você realmente diversificou. Se você olhar para isso de uma perspectiva econômica, muitos de nós não temos um portfólio psicologicamente diversificado. Nossas vidas inteiras são sobre nós mesmos. E a maneira como eu vejo é que todos os dias da minha vida, alguém que eu amo está indo bem, sabe? Está progredindo. Está fazendo algo incrível. Portanto, não há um dia na minha vida em que não haja algo para comemorar, porque não é tudo sobre mim. Uau! É interessante quando eu estou passando por tempos difíceis. É realmente difícil ter perspectiva e não pensar, eu preciso de ajuda agora. Eu preciso sair desse sentimento, dessa experiência. Alguém me ajuda, por favor. E isso é um momento, acho que quando você se sente mais desafiado, mais inseguro, com mais dúvidas e ansiedades, a melhor coisa que você pode fazer é ligar para pessoas que você se importa, né? Como você disse, né? Ligue para 5 pessoas naquele dia, diga que você aprecia, que você reconhece elas. Seja uma pessoa que escuta, né? Dê amor, esperança e inspiração. Diga que fazem um bom trabalho, saia de si mesmo e sirva a outras pessoas. Você vai se sentir 1000 vezes melhor. Então, isso é interessante, né? Porque a gente costuma ligar para os amigos, para quê? Para desabafar. Me dê ajuda, me dê apoio. Em vez de ligar para eles para oferecer apoio, não é? Quer dizer, escuta, né? Eu acho que a gente quer falar sobre os nossos desafios, sobre o que a gente está passando, porque isso faz com que a gente seja humano, né? E permite que a gente processe certas coisas. Eu não acho que você deva esconder todos os seus sentimentos e emoções, mas não acho que deva se apegar a eles por muito tempo e perder o foco. Quando você puder ajudar os outros, sorrir para estranhos, mas você puder ajudar as pessoas, eu acho que foi o Zig Ziglar ou alguém nesse espaço que disse, se você quiser alcançar seus objetivos, ajude os outros a alcançar os deles. E é tipo, foque neles o máximo que puder e você vai atrair o amor, você vai encontrar significado. Com certeza. Então qual é a pergunta que você mais luta ultimamente? Porque você se conectou comigo e disse, se somos tão parecidos, por que a gente briga tanto no mundo? Essa é uma das perguntas que você mais luta? Ou... Quer dizer, às vezes é muito prático. É apenas as coisas do dia a dia, de como ajudar as pessoas que amo a passarem de um profundo senso de inadequação para um lugar onde tenham essa força interna para saber que têm tudo o que precisam para viver a vida para a qual foram criadas. E assim, gostaria que todos os dias estivesse tentando responder às grandes questões da vida, mas muitas vezes estou apenas tentando ajudar as pessoas com quem eu me importo, de quem eu gosto. Como você ajuda pessoas de quem você se preocupa e que talvez sempre parecem ser vítimas ou estão lutando, que nunca parecem se agarrar ao seu propósito, missão, que você só quer vê-las prosperar, mas elas continuam sofrendo ano após ano? Sim, acho que uma das coisas que você tem que perceber é que quando uma pessoa está em um padrão perpétuo, um padrão negativo, quase não pode ouvi-lo imediatamente. Onde quer que você e eu concordemos, a comunicação acontece facilmente, naturalmente. Se discordarmos, temos mais dificuldade em nos entendermos. Se discordarmos violentamente, você distorcerá o que eu disse e eu distorcerei o que você disse e transformaremos isso em uma resposta mais agressiva. Faz sentido? Claro. Portanto, quando uma pessoa está em um lugar muito ruim, você pode cometer o erro de pensar que ela não é ensinável porque ela não responde bem ao que você está dizendo em sua vida. E você tem que perceber que grande parte disso é que eles estão quase em uma zona de distorção, onde estão reinterpretando tudo de forma negativa. E é necessário um pouco de paciência com as pessoas e ajudá-las nesse processo. E há um momento interessante no Antigo Testamento com um cara chamado Elias, se não me engano.
E ele tem um momento ótimo, mas também tem um momento horrível, quando sai correndo por sua vida, vai para o deserto e se esconde sob um arbusto, só querendo morrer. E diz que a primeira coisa que acontece é que um anjo vem, traz comida, bebida e diz: apenas coma e durma. Sabe, às vezes eu acho que somos muito duros uns com os outros. Exigimos bastante, né? E eu fico pensando, ei, apenas coma alguma coisa, durma um pouco, porque você está dentro desse corpo, e se o seu corpo não está indo bem, você não vai estar se saindo bem, não vai ficar legal. Não vai pensar com clareza. Então, muitas vezes, as pessoas olham e percebem que você tem que parar e cuidar de si mesmo. Apenas coma e durma. E eu sou uma pessoa que quase não dorme, sabe? Quer dizer, eu praticamente não durmo. Por que não? Cara, eu não sei, a minha vida toda foi assim, nunca dormi. Então eu tenho que me esforçar, sabe? Para desligar, para dormir. Praticar todo dia. Para conseguir dormir e relaxar. Muito disso é porque eu processo coisas e mais coisas, todo o meu trabalho na minha cabeça. Então é difícil não estar no trabalho e estar rodando tudo aquilo na mente. Eu sei como é estar nesse espaço. E minha esposa diz para mim: é muito barulhento na cama, eu posso ouvir o seu cérebro. Ela simplesmente diz: desliga. Eu não posso simplesmente desligar. Então eu acho que sou empático. Não dá para simplesmente fazer boom e está tudo desligado. Não estou mais preocupado. Não estou mais interessado. Não estou mais ansioso. Eu percebo que é um processo pelo qual eu tenho que passar. E parte disso é realmente quase como prática, onde você tem que pensar. Eu só preciso ali de uns 30 minutos, quieto, sozinho. Eu apenas descomprimo e entro no meu próprio espaço. Eu realmente acho que é por isso que, historicamente, coisas como oração e meditação são tão importantes. Seja o que você escolher fazer, você apenas tem que encontrar alguma maneira de bloquear o mundo exterior e entrar em contato com o que está acontecendo dentro de você. É quase como um parlamento fora de controle, onde você tem que intervir e dizer: ei, sou eu quem está no comando. Eu acho que quando você não está no controle do seu mundo interior, cada pequena coisa no mundo exterior se amplifica, né? Como você disse. Todo mundo que para no sinal verde, você fica bravo, você reage a todo mundo que dá aquela buzinada, uma cortada pra você, você quer xingar e você quer brigar com todo mundo que disse alguma coisa ruim pra você, você responde com esse medo, né? E aliás, é por isso que eu escrevi O Caminho do Guerreiro. Eu não escrevo livros pensando, o que será que vai vender? Eu escrevo livros com base no que são as coisas reais com as quais estamos lutando. E encontrei até mesmo na minha própria vida, com uma filha de 27 anos, um filho de 30 e eu com 60, sabendo que eles estão passando por algumas das mesmas coisas que eu passei. Eles enfrentam crises e desafios, têm momentos de profunda angústia interna também. Meus filhos são muito ponderados e inteligentes, sabe? E às vezes eu invejo as pessoas que não parecem gastar tempo pensando na vida. Sabe? Eles são passivos. Não é? Mas se você for de alguma forma introspectivo ou reflexivo sobre a vida, você vai se encontrar às vezes atormentado e em turbulência. E uma parte enorme do processo de caminhar em direção à paz é desacelerar e permitir que o seu mundo interior seja organizado da maneira que você deseja expressá-lo no seu mundo exterior. E é engraçado porque meus filhos sempre me dizem que eu sou como um zen, porque eu simplesmente não perco a calma. Isso é bom, quer dizer, provavelmente faz uns 40 anos desde que perdi a cabeça. Mas quando eu era criança, eu tinha um temperamento violento o tempo todo. Eu era o cara que batia nas paredes. É? A cada momento que eu me sentia na defensiva, eu queria brigar, eu queria gritar. Sim, eu era esse cara. E o que eu percebi foi que a raiva, a fúria, era uma maneira minha de provar que eu estava sem poder. Poderoso. Pessoas poderosas nunca estão fora de controle. São as pessoas sem poder que estão fora de controle. Então, quando você vê aquela pessoa sendo fisicamente violenta ou expressando raiva, xingando, quer dizer, eu vejo pessoas parando carros nas ruas, cara, e saindo. Nossa, uau. Tá vendo? Olha aí. Eu era esse cara, Sem controle e sem poder. Ou seja, estão manifestando que não têm poder. Uau. E o que eu decidi em minha vida foi que eu não permitiria que nenhuma circunstância fosse mais poderosa do que o meu mundo interno.
E se o meu mundo interno for mais forte do que o meu mundo ao redor, então nada no exterior pode me afetar. É por isso que as pessoas dizem, eu não sei o que me dominou. Eu disse, nada te dominou. Isso saiu de você. E apenas a circunstância perfurou a sua alma e trouxe à tona o que realmente estava lá. Eu acho que Viktor Frankl falou sobre isso no livro, quando ele estava nos campos de concentração. As pessoas faziam coisas horríveis com ele e ele simplesmente mantinha um senso de paz e focava nas reações, né? Isso é, o homem em busca de um, o homem em busca sentido, de um sentido, que originalmente se chamava Campos de Morte e Existencialismo. Uau, interessante. Mas esse não era um título que vendia. Exatamente. E depois eu ouvi histórias sobre Mandela, onde ele foi tratado terrivelmente na prisão. E, no entanto, pelo que eu entendo, ele sempre respondeu com senso de paz e amor. E, na verdade, depois de sair, ele convidou os guardas para sua casa, para jantares e coisas assim. E depois Martin Luther King fala sobre como nunca ficar com a raiva e não deixar o ódio de alguém te afetar, porque você perde o poder em torno disso. Você dá a outra pessoa o poder quando você reage, ou algo assim. Mas aí você está criando uma metanarrativa humana, quer você perceba ou não. Pois é. Falando do Mandela, Viktor Frankl. E você provavelmente poderia perguntar a Martin Luther King, a Gandhi. Você está naturalmente pintando um quadro de ideais humanos, sabe? É assim que a humanidade deveria ser. Ou que é possível. Certo. Mas se não há nada além do mundo material, então eles não são de forma alguma diferentes de Mussolini, Genghis Khan e Hitler. No entanto, nada em sua alma lhe diz que essas são as aspirações do que significa ser humano. Voltando a esta conversa anterior, você já viu um ato e pensou que era desumano? Mas a única espécie que pode cometer um ato desumano é um humano. Quando você vê um tigre comendo uma gazela, você não acha que é desanimal ou uma orca assassina. Isso é apenas vida. Mas quando um humano faz algo que um animal faz na natureza, nós intrinsecamente sabemos que é desumano. Como é possível para um ser humano ser tão autoconsciente de algo que um humano faz naturalmente pareceria antinatural? E é por isso, Lewis, que eu acredito que há uma narrativa divina em nós, que nossas almas continuam sussurrando para nós. Há mais dentro de você do que você sabe, não é? Caramba. Qual é o ideal? Você não percebe que está pregando? Eu sei. Precisa encontrar as pessoas onde elas estão, né? Para alcançar as massas. Não, você acredita nisso. Claro. Você fez isso a vida inteira. Claro. Eu diria que você está certo. Você está aspirando à grandeza. Não apenas a sua própria, mas aspirando a despertar a grandeza em todos os outros. Claro, é a minha missão. Então você acredita que há um fio condutor ao longo do espírito humano que nos interconecta a todos, que é mais que matemática. O que você diria? Você falou sobre ideais e crenças no início, né? Como um sistema de crenças e esses ideais. Qual você diria que é um ideal central que você acha mais aspiracional ou algo do tipo? E com que frequência suas crenças evoluem com o tempo? Sim, essa é uma boa pergunta. Eu acho que... Porque quando você tinha 10, você tinha um sistema de crenças que evoluiu e aí você tinha 20, 30... E você pensou, eu pensava que isso era verdade, mas talvez haja algo aqui. Sim, eu acho que parte disso é que muitas vezes colocamos dados e verdade na mesma categoria, ou informações e verdade. Eu acho que eu tinha o oposto. Eu era uma pessoa que não achava fácil me comprometer com a verdade. Então eu nunca fui uma pessoa dogmática. Muitas pessoas altamente dogmáticas passam por mudanças drásticas, tipo, eu acredito nisso, agora acredito nisso, agora acredito nisso. Eu sempre fui mais fluido, eu pensava, eu não sei, eu podia ver valor em tudo. E então, novamente, estudava mitologias nórdicas, gregas, romanas, egípcias, e nunca as lia com nenhum nível de julgamento. Nunca pensei comigo mesmo,
isso é menos valioso do que isso, ou menos valioso do que aquilo, sabe? Eu sempre estava procurando onde está a história em que eu estou inserido e o que faz sentido para mim. É meio estranho. Cada mitologia parece ter o mocinho, o vilão e o pai que está tentando intermediar entre eles. E não é isso que parece estar acontecendo dentro de nós? Há essa parte de nós que aspira a ser gente boa, né? A parte de nós que só quer consumir e tirar. E então, há quase essa outra voz tentando nos chamar para quem fomos criados para ser. Então, não acho que minhas crenças tenham mudado a forma dogmática, ou de forma dogmática. Acho que minhas crenças sempre estavam crescendo, evoluindo e mudando. Acho que muitas das minhas crenças eram esperanças. Eu não tinha muita prova, quando crescia, de que o mundo era bom. Mas acreditava que o mundo era bom, que poderia haver bondade, que poderia ser encontrada lá fora. Na verdade, muito disso, antes mesmo de eu ter qualquer crença em Jesus Cristo, eu tinha essa aspiração de acabar com a pobreza no mundo e uma aspiração de fazer algo verdadeiramente humano no mundo. E foi estranho para mim quando ouvia cristãos dizendo: não há nada de bom em você, a menos que você dê a sua vida a Jesus. Eu pensava, eu acho que você não entendeu isso direito. Acredito que todo ser humano aspira, sabe, em fazer algo bom, a menos que tenham sido tão quebrados e corrompidos. Mas não acho que seja a forma como os humanos devem ser. Acho que esse é o desvio. Na verdade, acho que fomos criados para o bem e que o bem simplesmente parece certo. Bom é bom. Isso mesmo. E você está saudável enquanto está lá. Quero dizer, obviamente, chegar à fé em Jesus foi uma mudança enorme, tanto psicológica quanto de visão de mundo para mim. Lembro-me de estudar filosofia na faculdade. Eu era um daqueles caras que não tinha motivo para estar na escola, mas fui estudar filosofia e estudando o cristianismo por 5 minutos. Meu professor subia lá e passávamos tanto tempo falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, Locke, Hume, Descartes. Quer dizer, todos tiveram muito tempo, mas o cristianismo teve 3 minutos. O cara disse: este é o livro que diz que Deus é amor. Ele leu um trecho sobre a guerra no Antigo Testamento e disse: não é ridículo? Como isso pode ser o Deus do amor? Ele riu e eu ri na minha mente, pensando, sim, essa não é uma opção viável. Então levei cerca de 2 ou 3 minutos para decidir que o cristianismo não era uma opção viável para a minha vida. Então, quando comecei a encontrar mais dessa mensagem de Jesus, foi perturbador. E eu discutia com pessoas que acreditavam em Deus e elas eram terríveis em argumentar. Muito ruins. Nossa, muito ruins, cara. Apenas justificam porque você está certo. Sim, exatamente isso. E então, na faculdade, eu pensava, ok, se eles acreditam em Deus, vou argumentar que não há Deus. E se eles não acreditam em Deus, vou argumentar que há um Deus. Vou apenas trabalhar isso. E realmente, muitas vezes, para mim, eu ficava pensando, eu continuo perdendo a discussão. Quer dizer, continuo ganhando a discussão, mas gosto mais deles do que de mim mesmo. Pareciam legais. Eu gostei. Eles pareciam ser amáveis e cheios de alegria. E então, eu gostaria de poder dizer que foi algo intelectual e racional, tudo acadêmico, mas muito disso foi essencial. Eu pensava, que tipo de humano eu quero ser? E naquele momento, eu era mais ou menos assim, caramba, eu preferia acreditar na coisa errada e ser a pessoa certa do que acreditar na coisa certa e me tornar a pessoa errada. Porque eu conheci muitas pessoas que acreditavam em Deus, que eram tão julgadoras e condenatórias, mas depois eu também conhecia muitos dos meus amigos ateus que eram arrogantes e julgadores, eram os dois lados. E isso foi uma mudança enorme para mim, mas eu não sei por quê. Eu não sinto como se fosse uma mudança na crença, porque eu sempre quis acreditar que os seres humanos tinham um valor intrínseco e eu queria acreditar que importamos. Eu queria acreditar que não somos meros grãos de poeira. Então talvez eu estivesse predisposto a acreditar. Se você pudesse ver assim, porque quando eu estudava o determinismo científico, eu pensava, tá, espera aí, isso significa que não há criatividade, que não há livre-arbítrio. O futuro está completamente definido, escolhas são ilusões.
Eles diziam, sim, se isso está certo, eu prefiro estar errado. Então, parte disso é muito pragmático para mim. Eu olho e penso, qual é a visão da realidade que me faz mais plenamente vivo e me permite fazer o maior bem no mundo? E é mais bonita, criativa, expressiva. Então, quando eu acredito que você foi imaginado para imaginar, criado para criar, que é tanto uma obra de arte quanto um artista, isso mudou a minha visão de realidade. Por isso eu comecei a Mosaic. Esse nome é uma forma de arte. Uma forma de arte de pedaços quebrados e fragmentados que são reunidos para criar algo bonito, especialmente quando a luz atravessa. Então eu disse, olha, vamos ser diretos. Todos nós somos quebrados e fragmentados. Somos peças irregulares do mundo e vamos nos unir e acreditar que Deus vai criar algo bonito, especialmente quando Ele faz sua luz brilhar através de nós. Isso me deu arrepios. Foi por isso que eu comecei a Mosaic e eu disse, olha, se você precisa fingir que é perfeito, este lugar não é para você. Se você precisa fingir que tem tudo sob controle, você vai se sentir muito desconfortável aqui. Se você precisa seguir alguém que finge ser perfeito, este não é o lugar para você. Não é o perfil, é. Minha esposa sempre dizia, você não podia parar de dizer às pessoas que você não sabe o que está fazendo ou para onde está indo? E eu respondia, não, eu sempre vou dizer a verdade a eles. Dessa forma, quando eu realmente souber para onde estou indo, eles saberão que eu estou dizendo a verdade. E acho que isso realmente ajudou, porque toda a quebra que veio da minha vida dá esperança às pessoas. Eu não acredito sobre ideais que nunca experimentei. Eu escrevo a partir da essência, da luta e da realidade da minha própria vida. E eu precisei de paz na minha vida. Depois, estou tão irritado com a condição da nossa cultura, como agora, e como as pessoas simplesmente se atacam e se destroem. E as redes sociais se tornaram um espaço tão negativo, com bullying. Queremos encontrar todo mundo em seu pior momento e precisamos mudar a narrativa aqui. Precisamos estar uns pelos outros. Eu acho engraçado. Há essa mulher na Bíblia chamada Raabe, e ela é uma prostituta, e ela toma uma decisão que muda a vida dela, e existem 4 mulheres na genealogia de Jesus. Uma delas é uma prostituta. E as pessoas não falam sobre isso. E é por isso que eu digo às pessoas, você está a apenas uma escolha de distância da vida que você sempre desejou. Não deixe ninguém lhe dizer que você estragou tudo por 40 anos e que é tarde demais para você. Tudo o que você precisa agora é apenas uma boa escolha. E essa única boa escolha vai dar um impulso em sua vida e continuar avançando. Então eu fui um estudante com notas péssimas da primeira à 12ª série. Eu não consegui entrar na faculdade. Meu professor de inglês, no meu último dia de escola, disse, você nunca vai conseguir. Uau. E aí, sabe? E depois, milhões de cópias de livros. Então, eu só quero ser uma metáfora de que nunca é tarde demais e todos têm algo de valor dentro de si mesmos. Eu adoro isso. Eu posso me identificar com sua história, sua vida e experiências. E você tem esse livro, tem algumas perguntas finais, mas esse livro se chama O Caminho do Guerreiro, As Veredas Antigas para a Paz Interior. E a razão pela qual isso me atraiu quando Joe me falou, eu disse, ok, eu preciso entrevistar esse cara, é porque durante toda a minha vida eu estava focado no sucesso e realizações e conquistas para ganhar amor, certo? Porque quando eu ganhava no esporte, eu recebia reconhecimento, os amigos gostavam de mim, os pais, tudo, né? E eu disse, eu tenho que vencer a qualquer custo, em tudo que eu faço. Isso se refletiu nas minhas relações e isso não é bom, nos negócios, em tudo. Eu vinha de um lugar muito amoroso e compassivo, até que algo estivesse em jogo e eu realmente precisasse vencer. Então foi como se nada mais importasse, né? A gente vencia a qualquer custo. Até chegar aos 30 anos, agora eu tenho 35, quase 36, eu tinha alcançado tanto, mas eu nunca senti paz. E então nos últimos 5, 6 anos, embarquei na minha jornada para me reinventar e redescobrir o que era grandeza. E eu disse a Martha Shriver, quando eu a entrevistei, eu disse, para mim você não pode alcançar a grandeza sem a paz interior. E até que você tenha feito isso, não importa toda a grana, sucesso, conquistas, se você sentir falta de paz, você não vai estar vivendo uma vida grandiosa. E se você não estiver vivendo uma vida de serviço, se sua missão não estiver ligada a ajudar outras pessoas, eu acho que você também não pode encontrar essa paz. Não estou dizendo que você precisa salvar o mundo, acabar com a fome, mas deve haver uma parte da sua vida que está em missão para ajudar pessoas ao seu redor.
Acho que isso ajuda você a encontrar paz e para mim a grandeza realmente se trata de cultivar os dons que a gente tem dentro da gente, trazer para fora, buscar nossos sonhos e nessa busca causar o maior impacto possível nas pessoas, mas também encontrar sua paz interior. E assim eu adoro que você fale em ser um guerreiro e encontrar paz interior. E na parte de trás do livro aqui, você fala algo que ressoa muito comigo, então eu tô animado com isso, eu quero que todo mundo tenha uma cópia, porque eu acho que vai ser poderoso para quem comprar. E esse episódio já tá quase com 1h30 e o tempo passou voando, porque eu fiquei muito cativado pela sua mensagem, pela sua essência e criatividade. E o livro já está disponível, vocês podem comprar nas livrarias online. Qual site que você está usando para isso? Você pode ir para irvingmcmanus.com Tá ou disponível em Amazon. todos os lugares, né? Eu quero ter certeza que todo mundo compre esse livro, para um amigo também. Eu adoro isso na parte superior, onde você diz, para estar pronto para uma batalha, você tem que conhecer a paz. Eu acho que isso é o que a gente mais busca, né? A gente enfrenta batalhas diárias ao nosso redor, a gente tenta encontrar um novo emprego, uma carreira, construir um negócio, lutas de relacionamentos. E a gente sempre está lutando se a gente não souber como encontrar essa paz. Você concorda ou não? Absolutamente. Agora eu só preciso dizer pessoalmente, Lewis, que você é realmente uma pessoa fascinante, incrivelmente simpático, de imediato, maravilhoso. Sinto que há essa sintonia entre o seu cérebro e sua alma, porque com certeza sua alma acredita Claro. tão profundamente quanto a minha. Eu tô sempre questionando essas coisas, né? Aliás, quando eu escrevi o livro, é incrível, eu estava dirigindo por Hollywood, pela Vine, e estava com a minha esposa, e ouvi essa voz. Tenho uma imaginação vívida. Ouvi essa voz e ouvi a primeira linha do livro, era: "O guerreiro não está pronto para a batalha até que tenha conhecido a paz. E este é o caminho do guerreiro." E olhei para minha esposa e disse: "Eu tenho meu próximo livro. Eu adoro a cultura japonesa, costumava ir muito ao Japão, adoro todos os filmes japoneses, então calhou." O Último Samurai. Meu Deus, tem um pôster do Último Samurai em para com casa. isso é Tem legal. o Tigre e o Dragão, autografado por Ang Lee. Oh, meu E eu Deus. escrevi esse livro como se fosse um antigo samurai escrevendo para um jovem samurai, transmitindo a sabedoria. E acho que o problema é que temos pessoas em guerra, mas elas não estão em paz. E assim, quero responder a uma pergunta individual e global. Porque o mundo nunca conhecerá a paz até que tenhamos a paz interior. A guerra propaga pelo mundo porque a guerra propaga dentro dos nossos corações. E a única maneira de termos paz mundial é ter paz interior. Então, isso é uma batalha pela paz mundial, uma vida de cada vez. Incrível. Eu amo isso, cara. Eu tô muito animado. Meu Deus, eu nem consegui fazer nenhuma das perguntas que eu tinha aqui. Desculpa. Tudo bem, eu tava fascinado por tudo, na verdade. É bom quando eu nunca preciso ler uma pergunta aqui, né? Significa que eu tô encantado com a mensagem. Ok. Algumas perguntas finais, essa aqui se chama As 3 Verdades. Uau! Então, você vendeu milhões de cópias, a gente nem conseguiu, né, fazer as perguntas. Você teve câncer há alguns anos, passou por cirurgia e agora tá livre. Eu adoraria saber o que essa doença te ensinou sobre a vida. Eu não sei se a gente tem tempo pra isso agora, não sei se você precisa sair. Eu vou te dar uma ou- resposta rápida. Ok. Quando me perguntam, você tá livre do câncer? Eu digo, eu sempre fui livre, porque ele nunca me possuiu. Isso é ótimo. É. Ótimo. Pergunta rápida, então. O que essa experiência de ilusão de ter essa doença ensinou a Não você foi uma ilusão, sobre... foi uma realidade. Todos estamos morrendo, mas acho que alguns de nós são dominados pelo Certo. medo da morte. E acho que a única razão pela qual temos medo da morte é porque, na verdade, temos medo de viver. E o que descobri quando me disseram que eu tinha câncer e não sabia quanto tempo viveria, foi essa bela realização de que eu não estava sobrecarregado pelo arrependimento, porque sentia que tinha vivido cada dia da minha vida o mais plenamente possível. E eu digo que a minha família pode confirmar isso pra você. Nunca me senti com medo, nunca me senti com raiva e nunca me senti amargurado. Eu me dei permissão para sentir tudo isso, porque, pra mim, é como se ser humano fosse permitido. Não preciso fingir, ser pastor ou fundar a Mosaic. Eles não precisam que eu finja, eles precisam que eu seja real. Então, os levei pelo processo comigo e percebi e comecei a me perguntar, por que eu não estou com medo? Pensei que talvez houvesse algo quebrado dentro de mim. Algumas pessoas não conseguem sentir amor ou empatia ou o que quer que eu pensasse, né? Tem algo quebrado?
eu percebi que há uma diferença entre ficar triste porque você pode perder algo. Quero ver os meus filhos crescerem, casarem, terem filhos. Quero ver o mundo se tornar um lugar melhor. Ainda acredito que os melhores dias da humanidade estão à frente. Há tanto que quero experimentar e fazer, mas não senti medo porque não acordei um dia pensando: oh não tenho tempo para viver uma vida para a qual fui criado. E acho que a maioria de nós tem medo da morte porque percebemos que só existimos. E não vivemos verdadeiramente. Então essa aqui se chama As Três Verdades. Imagine que você pode escolher o dia que é o seu último dia na Terra para você. Vamos dizer que tem que haver um dia, você tem que deixar esse corpo e seguir para o que vier a seguir. E pode ser daqui a 100 anos, pode ser quando você quiser. E digamos que você tenha realizado tudo que imaginou criar nesse mundo, fez tudo o que desejava fazer. Viu seus filhos fazerem tudo, aproveitou a vida, mas por alguma razão, essa é a hora de você partir. E você tem que levar todo o seu trabalho com você, então seus escritos, seus livros, seus conteúdos como vídeos, áudio, qualquer coisa que você publicou, você leva contigo e ninguém tem acesso. Mas eles entregam um pedaço de papel e você pode escrever as 3 coisas que são verdades a partir da experiência que você teve da vida. De todos os mundos loucos que você viveu, as dúvidas, experiências e lições. Você pode escrever 3 lições finais ou verdades que você quer deixar para o mundo. O que você diria seriam as suas 3 verdades? Eu diria que o motivo de todas as coisas é o amor. E que as pessoas são o único valor verdadeiro que existe no mundo, sabe? E que quando todos os outros pensam que você se foi, você está apenas começando. Uau! Interessante. É uma boa terceira. Ok, o caminho do guerreiro, as veredas antigas para a paz interior, ele vai mudar suas vidas. Como é que a gente pode se conectar com você diretamente? Onde você passa mais tempo nas redes sociais? Eu adoro o Instagram porque eu gosto de tirar fotos. E claro, agora meu filho e a sua pequena equipe de mídia estão me ajudando a divulgar o livro. Mas vamos colocar muito conteúdo em vídeo em irvingmcmanus.com. Então, nós gravamos vídeos de 10 a 15 minutos para cada capítulo do livro para guiar as pessoas. E é todo um conteúdo que não está no livro, sabe? Ótimo. Porque em um livro eu posso ter apenas 10% do meu conteúdo. 90% do conteúdo não entra no livro. E, portanto, o melhor lugar para ir é irvingmcmanus.com ou acessar o aplicativo da Mosaic, porque todas as minhas palestras estão lá. Então, acho que você tem 2 milhões de pessoas em seu podcast. É incrível. Nós temos um podcast. Eu tenho 2. Um deles são as minhas palestras todos os domingos da Mosaic. E meu filho e eu temos um podcast chamado Battle Ready, que surgiu quando eu tive câncer. Então, isso se tornou nosso tema, Battle Ready, quando eu tive câncer, porque foi o que fiz. Quando contei a eles que tinha câncer, eu disse: "Ei, vocês só precisam estar prontos para a batalha." Então temos feito esse podcast, é muito sincero e honesto, e eu adoraria que as pessoas nos acompanhassem por lá. Isso é legal, ok. Eu quero te agradecer, Irving, por ser um sopro de ar fresco, por trazer tanto amor a este momento e tanta alma, tanto espírito. E por dar às pessoas um senso de esperança que talvez elas não tenham agora, porque eu sinto que muita gente está ouvindo e estão sendo sucesso, mas sinto que elas perdem esse momento de paz interior e de esperança que pode haver um amanhã melhor, mesmo que eu esteja tendo sucesso. Vou sentir algo, vou ter aquele amor, vou poder sair desse relacionamento tóxico. E eu agradeço a você por estar pronto para a batalha e por continuar tendo essa atitude positiva através de experiências que são ameaçadoras à vida, por estar constantemente a serviço da humanidade. Eu sinto que essa é a maior medida do ser humano, né? O quanto eles continuam querendo servir. Então agradeço por ter participado hoje aqui. Isso foi muito poderoso, eu estou muito animado. Espero jogar basquete contigo um dia, ter mais tempo para poder conferir a Mosaic. Cara, vir aqui, tava na minha lista de desejos, sabe? Participar da Escola da Grandeza. Eu adoraria ter passado por aqui um dia e eu cheguei. Então, eu quero agradecer muito a você. Ganhei o ano. Eu agradeço, cara, eu agradeço. Essa é a pergunta final. Qual a sua definição de grandeza? Bom, eu tenho um capítulo inteiro no livro sobre grandeza. E eu diria que a definição de grandeza é o que você faz pelos outros.
Irwin, muito obrigado, te agradeço. Valeu demais. Valeu, irmão. E muitas pessoas já me ouviram dizer isso. A sua convicção e sua conveniência não moram no mesmo quarteirão. É preciso estar disposto a se incomodar com novas informações para ter um impacto no futuro